Olá, você cirurgião ortopédico e público que nos assiste. Sejam muito bem-vindos ao TechCast, o podcast da Tech Import Implants, uma empresa dedicada à excelência e inovação em implantes ortopédicos. Aqui, reunimos especialistas e profissionais renomados para falar sobre os desafios do dia a dia na cirurgia ortopédica e compartilhar soluções inovadoras. Nossa missão é fornecer a você informações valiosas e te ajudar a oferecer o melhor cuidado possível aos seus pacientes. Então, se você está em busca de conhecimentos, insights e inspirações, você está no lugar certo. Prepare-se para mergulhar em conversas esclarecedoras e descobrir como resolver os desafios enfrentados por profissionais como você. Este é o TechCast, onde a inovação e o conhecimento se encontram aqui. Eu sou a doutora Fabiana Oliveira, fisioterapeuta especialista em disfunções musculoesqueléticas, especialista e mestre em DTM do orofacial, especialista em biomecânica, crânio, cérebro e fisiopatologia articular. Estar aqui com vocês hoje é um prazer nesse TechCast. Hoje vamos explorar o incrível sistema de placas para punho Alpha Increase Stability da Tech Import Implants. Você já sabe. Esse episódio está disponível no YouTube e no Spotify. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam se beneficiar com informações sobre os procedimentos ligados às cirurgias ortopédicas e bucomaxilofaciais. Estamos recebendo hoje aqui o renomado médico ortopedista e cirurgião Dr. Márcio Aita. Ele é coordenador do setor de ortopedia e traumatologia do Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André, além de ser cirurgião em importantes instituições, como o Hospital Brasil, da Rede São Luís, e o Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Também professor universitário da Faculdade de Medicina ABC. Além de suas notáveis realizações profissionais, o Dr. Márcio também tem uma paixão por outras especialidades, não clínica. Apreciador de churrasco, especialmente os melhores cortes. Essa faceta de sua vida adiciona um toque único e pessoal à sua abordagem na medicina. É um prazer tê-lo conosco hoje. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar destes momentos, deste tempo, para trazer um conteúdo que vá melhorar a vida do próximo. Antes de partir para o tema principal do podcast, eu gostaria de destacar o lançamento do sistema de placas para punho Alpha Increase Stability pela Tech Import Implants. Este sistema inovador foi desenvolvido para oferecer soluções avançadas e precisas para os procedimentos cirúrgicos, proporcionando aos cirurgiões uma ferramenta de qualidade excepcional. Com tecnologia de ponta, design ergonômico, o Alpha Increase Stability promete revolucionar o tratamento de lesões. Fiquem atentos para mais informações ao longo do episódio. Doutor, como surgiu a ideia do desenvolvimento dessa placa? Primeiramente, a solução que a gente tem no centro cirúrgico, no tratamento das fraturas, ela tem que ser ideal. E muito das ferramentas que utilizamos para executar essa tarefa, ou seja, realizar a cirurgia de tratamento cirúrgico da fratura do punho, utilizávamos ferramentas que não era ideal. E essas dificuldades nos trouxe a criar ferramentas ideais. Então, o desenvolvimento dessas placas vem de encontro a soluções melhores dentro da cirurgia. Eu acredito que no intercorrer aí do desenvolvimento da placa, vocês tiveram aí algumas dificuldades. Você poderia me falar quais foram as dificuldades no desenvolvimento? Duas principais. A primeira é tirar a ideia do cérebro e colocar no papel. Porque muito do que você tem como o ideal não é reprodutível pela máquina. Então, não adianta ter ideias incríveis que não vão sair da mente. Elas têm que ser executáveis, exequíveis. E um outro ponto é associar o conhecimento do médico, do anatomista, do cirurgião, com o conhecimento do engenheiro. E aí, entrar no mundo da engenharia, e o engenheiro entrar no mundo da medicina, os parceiros que me ajudaram a desenvolver o sistema. Como o sistema foi concebido para melhorar a vida do cirurgião e do paciente? Hoje, a gente tem no mercado diversas placas que acompanham a anatomia deste punho.
Porém, essas diversas placas não conseguem acompanhar a anatomia da fratura. E aí, tratar uma fratura muito específica requer um implante muito específico. E buscamos aqui, nesse desenvolvimento, inúmeros implantes para cada situação problema. E todas elas já vivenciadas em tempo anterior. Doutor, quais são as principais características e benefícios do sistema Alpha Increasing Stabile em comparação com as outras próteses disponíveis no mercado? O sistema Increasing Stabile veio para trazer soluções precisas, ideais. Por exemplo, na fratura da coluna medial do rádio, um fragmento além da watershed line. Antes eu tinha que fixar o fragmento, uma parte da fratura, com o parafuso, outra parte com a placa. Ou com o gancho e outra parte com a placa. Hoje a gente tem, por exemplo, uma placa com o gancho, com o parafuso, num único sistema. E aí diminui o tempo cirúrgico, facilita o trabalho do cirurgião, a placa ela se adapta perfeitamente ao osso daquele paciente e aí o resultado fica mais anatômico possível. Aqui o senhor já falou que diminui-se o tempo cirúrgico. Eu acredito que também o acesso cirúrgico deva ser menor, doutor? Existem no sistema uma placa minimamente invasiva, onde a gente tem o tamanho, o diâmetro, o comprimento, o sistema de guia externo que facilita colocar uma placa com uma incisão de menos de 10 milímetros. Então você não precisa fazer uma abordagem cirúrgica ampla desse punho para tratar essa fratura, com incisões menores, com o acometimento menor dos tecidos ao redor da fratura, vamos ter uma estética melhor da cicatriz, mas também vamos ter uma recuperação funcional muito mais rápida. E aí vai trazer o benefício para trazer o paciente de volta ao jogo. Como o profissional pode se especializar para fazer a aplicação desse sistema? Tem algum diferencial que, de repente, esse cirurgião ele precisa de uma técnica ou de uma abordagem mais avançada ou não? Com o desenvolvimento de sistemas cada vez mais específicos para as fraturas, assim como tem na bucomaxilo, assim como tem na fratura do joelho, na fratura do quadril, temos na mão. O que o cirurgião precisa? Conhecer o material, conhecer o implante, conhecer as ferramentas que circundam esse sistema e aí sim poder utilizar da melhor forma. Para conhecer, oferecemos cursos, oferecemos eventos, oferecemos um conjunto que chamamos de educação continuada e a todo tempo assessorando o cirurgião para que ele consiga desempenhar o seu melhor trabalho. Doutor, nós sabemos que a tecnologia e a inovação nessas placas são algo que está aí disponível para todos os profissionais. Pensando nisso, qual seria o percentual de efetividade que o senhor daria para cirurgias utilizando essas placas? Com esse sistema Increasing, a disponibilidade das placas oferecidas pode tratar todas as fraturas do rádio, porque nesse sistema a gente tem placas para cada coluna, placas que tratam todas as colunas do rádio, radial, coluna medial, coluna intermediária, e podemos combiná-las também. Podemos utilizar duas placas para tratar fraturas complexas. Eu tenho mais de 200 possibilidades aí então, doutor? Mais ou menos isso, porque existem mais de 200 tipos de fraturas. Então, o ideal é entender a fratura. Antes de entrar no centro cirúrgico, discutir com quem tem de fato o conhecimento do sistema e assim escolher o melhor implante ou combinar implantes. Podemos sim combinar 200 vezes. Doutor, o senhor até falou aí da bucomaxilo. Na bucomaxilo a gente acaba fazendo um planejamento virtual da cirurgia, né? Acredito que na região de punho também vocês acabam realizando esse planejamento virtual, não sei, ou vocês acabam utilizando muito mais o raio-x. Como que seria esse planejamento aí da cirurgia? O planejamento cirúrgico hoje inclui radiografias, tomografias 3D e muitas vezes a dúvida não é solucionada. E aí a gente busca essa tomografia 3D num aplicativo que chama Daikon, manda
para a engenharia imprime essa fratura. Você tem uma peça em plástico 3D, que você consegue montar as placas nessa peça de plástico antes de ir para a cirurgia. Então você consegue fazer a cirurgia virtual antes de fazer ao vivo. Isso traz muita segurança para o cirurgião, vai trazer muita tranquilidade para o paciente, porque você pode apresentar isso ao paciente antes da cirurgia. Então ele vai saber exatamente o que vai acontecer com ele. Acho que aí a gente acelera todo o processo de tratamento dessa fratura. Principalmente por conta de riscos, né? É uma área extremamente inervada, onde a gente acaba tendo aí muitas articulações, ligamentos, e acaba preservando por conta do pós-operatório, correto? Correto. Quanto menos a gente agredir, embora como cirurgião a gente busca a cura, a gente agride o paciente com a cirurgia. Então, quanto menos eu agredir, mais rápido ele vai se recuperar. E esses riscos em relação a vasos, a nervos, a tendões, aos ligamentos, a gente minimiza por conta de, com a tomografia 3D, com a radiografia, escolher o acesso. Não na hora decidir o acesso, escolher antes. E aí estudar essa anatomia antes, acomodar a placa no melhor lugar. Tudo isso minimiza sim o risco. Nós sabemos que complicações cirúrgicas podem acontecer e elas estão aí justamente, e o cirurgião é que tem que ter a expertise para, de repente, se deparou por uma complicação, saber lidar, né, com a situação. Dessas complicações que podem aparecer durante a cirurgia, o senhor poderia citar alguma? Sim. Normalmente, a fratura, quando ela não é reduzida anatômica, ela vai trazer alguma perda de biomecânica desse punho, de força, de movimento, de ambos. Então, uma das complicações é não reduzir adequadamente a fratura. Outras complicações pertinentes a qualquer cirurgia, infecções precoces, infecções tardias, rupturas de estruturas nobres, como citamos anteriormente, tendões, nervos, ligamentos, vasos, mas aí eu acredito ser por desleixo, por falta de capricho do cirurgião. Essas complicações são mensuráveis e controláveis. Tantas outras não são, por exemplo, a infecção. Então, acomodar bem a placa, para evitar o atrito dela com o tendão, por exemplo. Reduzir adequadamente a fratura, escolher a via de acesso, conhecer a anatomia, eu vou minimizar essa complicação. E se eu as tiver mesmo assim, eu tenho que saber tratar. Bom cirurgião é aquele que sabe tratar as complicações, né? Exatamente. O tempo, né, e o processo de recuperação desse paciente, iniciando de repente um transoperatório, é possível? Qual seria o tempo de recuperação desse tipo de cirurgia? A fratura do punho, em média, demora 8 semanas para cicatrizar o osso. Porém, nós não precisamos esperar 8 semanas para mobilizar o punho. Semana seguinte da cirurgia, já dá para iniciar um trabalho de reabilitação, utilizando órteses, também podem ser feitas por 3D, utilizando a terapia de mão, que é uma fisioterapia bem específica, para ganhar mobilidade, diminuir edema, melhorar a força e diminuir a dor. Claro, tudo no seu tempo. A dor é um fator de defesa, não é um fator de se não doer, eu não estou me recuperando. Ao contrário, se está doendo é porque estamos passando dos limites. E respeitar os limites é recuperar mais rápido o paciente. Qual foi a necessidade que motivou o desenvolvimento aí, a produção dessas placas? Situações, problemas, fraturas complexas e, infelizmente, essas fraturas complexas acontecem nos pacientes mais jovens, economicamente ativos, que se não dermos a solução adequada, vai limitar sua carreira, vai limitar suas atividades profissionais, vai limitar seu lazer, vai limitar suas atividades desportivas. Então, essas fraturas complexas que utilizávamos de sistemas híbridos com fios de Kirchner associadas a placas, escolhíamos uma placa da parte anterior para colocar posterior porque adaptava melhor. Eu acho que não cabe mais. Hoje a gente consegue ter placa para cada espaço do punho. Medial, lateral, dorsal, da ulna, minimamente invasivo, usando artroscopia. Hoje é possível fazer tudo isso. A ideia de desenvolver esse sistema é ter as 260 tipos de fraturas e ter as 260 soluções, e não improvisadas, e sim específicas. Então eu poderia afirmar que hoje no mercado não existia uma placa parecida
com a que nós estamos desenvolvendo e lançando hoje? Há placas inéditas aqui, há placas competitivas no mercado, semelhantes, porém diferentes. Mas há placas inéditas aqui para tratar, por exemplo, fraturas avulsões, daqueles menores fragmentos bem perto da articulação, em que a gente usa um sistema que inclui o gancho, para ajudar, junto com a placa e o parafuso, estabilizar esses fragmentos. E tentamos e conseguimos buscar um sistema completo para estabilizar todas as fraturas usando o método que desejar. Artroscopia, técnica minimamente invasiva, percutâneas ou fraturas também que necessita de uma via convencional e aberta. Eu acho que é importante lembrar e ressaltar que é uma empresa 100% brasileira e estamos falando de uma placa 100% brasileira e nacional, né? O valorizar Made in Brasil, para mim hoje, é muito prazeroso. Em tempos anteriores, quando se falava a palavra Made in Brasil, não se associava à qualidade, não se associava à evolução, não se associava à tecnologia. Hoje não, hoje se associa a tudo isso. Já desenvolvi implantes fora do Brasil. E por que não fazer no Brasil? Se encontramos aqui na Tec Import um pátio cirúrgico, um grupo de engenheiros, uma equipe preparada para desenvolver, e conseguimos. Então falar Made in Brasil é um prazer. Doutor, eu fiquei curiosa com uma placa aqui que tem alguns ganchos e eu gostaria que o senhor me explicasse o diferencial dessa placa. Essa é uma placa inédita. Essa é uma placa que não tem no mercado. Por que desenvolvemos ela? Quando temos fraturas articulares complexas, ou seja, é um acometimento de toda a junta, a articulação do punho, precisamos reconstruir essa superfície articular. E às vezes esses fragmentos são muito pequenos, que é menor que o tamanho de um parafuso. Então o parafuso não vai conseguir estabilizar esse fragmento. Aí lançamos mão desses ganchos que abraçam esse fragmento de forma segura, fácil e modelável. A gente pode ajustar esses ganchos, podemos cortar, podemos dobrar, podemos esticar, para que se acomode melhor àquele paciente, àquela fratura. Além disso, além de ter placas com dupla coluna na região mais próxima da mão, na região mais distal do punho, essa placa ela tem duas colunas na região mais proximal, porque muitas dessas fraturas que têm cominuição articular, têm múltiplos fragmentos na região diafisária. E aí as placas convencionais teriam uma coluna só na diáfise e essa tem duas. Para que aonde está a fratura, eu tenho que não colocar parafuso. E aí eu tenho disponibilidade de colocar parafusos para abraçar essa fratura. Então essa placa, ela realmente veio para tratar fraturas complexas. Muito interessante, hein? Tem uma outra placa que também eu fiquei bem curiosa. Eu acabo trabalhando muito com cirurgias minimamente invasivas. É algo que me atrai muito, até pelo fato de você não ter tanto comprometimento, principalmente na hora da reabilitação. O acesso é muito menor, a reabilitação é muito mais fácil, a cicatriz é muito pequena, a gente não tem problemas na cicatriz principalmente, né? E eu gostaria de saber, essa placa em especial seria para cirurgias minimamente invasivas? Exatamente, acertou em cheio. Sou apaixonado por esse tema também, escrevi um livro sobre isso. Qual o nome do livro? Cirurgias da mão, artroscopia de punho, técnicas minimamente invasivas, onde a gente associa o uso da artroscopia, que é a cirurgia por vídeo, com técnicas minimamente invasivas. Com essa placa, com o sistema de guia que ela possui externo, nós conseguimos tratar uma fratura de punho com uma incisão de 10 milímetros. Então isso traz os benefícios que a Fabiana colocou. Uma recuperação mais rápida, uma cicatriz menor, um tempo pós-cirúrgico, tanto para o médico quanto para o paciente, menor. Com isso ele vai retornar mais rápido ao seu way of life, ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Então, também está dentro do nosso sistema uma placa minimamente invasiva. Agora apareceu uma dúvida aqui para mim. O acesso é menor, o acesso é pequeno, a gente acaba pegando pequenos fragmentos. Qual seria mais ou menos o tempo cirúrgico dessa cirurgia? Com a abordagem de uma fratura complexa, articular, como citamos com essa placa, temos que fazer uma abordagem estándar, convencional, via normal. Tempo mais ou menos
no máximo de 2 horas, para evitar complicações com a circulação do paciente, com o sistema neurológico. Agora, com placas minimamente invasivas, onde a gente consegue reduzir a fratura sem precisar fazer nenhum acesso cirúrgico, simplesmente escorregar a placa e colocar os parafusos, tanto na parte distal a fratura quanto na parte proximal, conseguimos fazer em menos de 45 minutos. Tem fraturas que a gente resolve com 30 minutos. Tempo é justo para o paciente. Quanto menos tempo de cirurgia, menos tempo de complicações, mais rápido ele se recupera também. Estamos chegando ao fim deste episódio, mas a conversa sobre esse tema importantíssimo para profissionais da saúde e pacientes está longe de terminar. Se você ainda tem dúvida, opiniões ou sugestões, deixe seu comentário deste vídeo. Sua participação é fundamental para enriquecer ainda mais essa discussão. Em nome da Tec Import, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pela sua presença, Dr. Márcio. Foi um verdadeiro privilégio contar com sua expertise e insights nesse episódio. Esperamos que nossa conversa tenha sido tão enriquecedora para você quanto foi para nós. Sabemos que o tempo é precioso, então eu gostaria de agradecer mais uma vez e compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito obrigado por fazer parte desse TecCast. Gratidão é minha, prazer é meu, privilégio é meu de poder sair com as ideias do papel, se tornar realidade e, além de tudo, estar aqui com vocês esclarecendo sobre um tema que eu estudei toda a minha vida. Obrigado. À medida que avançamos para o futuro da ortopedia, a Tec Import Implantes se destaca como líder em inovação e excelência. Nosso compromisso é proporcionar soluções eficazes, sempre mantendo o mais alto padrão da ética, qualidade e respeito. Nossa missão é promover o bem-estar e qualidade de vida, investindo incansavelmente em pesquisa, em desenvolvimento para oferecer produtos avançados e personalizados. Na Tec Import Implantes, a excelência e inovação é o compromisso com a qualidade. Respeito e foco no cliente são os pilares que guiam nossas ações, sempre buscando superar as expectativas de nossos clientes e pacientes. Obrigado por ser nossa companhia em mais um TecCast. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu sou Fabiana Oliveira e este é mais um episódio do podcast produzido pela Tec Import Implantes. Nos siga nas redes sociais e até o próximo TecCast.